Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vocês podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Hoje a gente vai estar encerrando essa parte do estudo. Essa parte do estudo não, o estudo de autoridade. Hoje a gente encerra ele. Semana que vem é o culto do projeto, né? É isso, dia 11, né? E aí a gente vai iniciar um estudo de dons espirituais, né? Bem detalhado, dons espirituais e dons ministeriais. A gente vai trabalhar bem eles, né? A gente teve falando, eu tenho uma sequência de estudo, viu, irmãos? Que vem trabalhando eles, né? Eu tenho uma ordem na qual eu trabalho, né? Para você chegar num ponto para fluir em Deus sem manipular Deus. Você pode até escandalizar, mas tem gente no universo que faz isso. Então eu sou muito cuidadoso com isso, porque Deus não tem problema nenhum de dividir os atributos dele com a gente. Só que o problema é quando a gente manipula isso. Então esse estudo de autoridade fecha esse ponto, esse ciclo de ensino. A gente vai entrar nos dons espirituais e ministeriais. Também é um estudo razoavelmente longo, mas ele é muito gostoso, né? Porque você começa a se identificar em alguns aspectos, você vai aprender a fluir nos dons, né? Eu vou ensinar você a fluir nos dons. Esse é o objetivo, né? Eu vou estar dividindo a linha dos estudos com vocês. Obrigado. E hoje a gente vai estar encerrando então essa parte para a gente entrar na próxima linha de estudo, amém? Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre a disciplina cristã e as características de um líder. Eu fiz, ao longo dos anos a gente faz algumas alterações. Irmãos, o Evangelho ele exige de nós uma disciplina. Tanto disciplina, assim, o que eu tenho para fazer, disciplina mesmo, né? Horário, né? Eu costumo falar de rotina saudável, o que eu faço no dia, isso é uma disciplina. Mas a disciplina cristã também trata no aspecto de correção. Então eu tenho que ter uma disciplina com aquilo que eu faço, uma ordem, né? Muito definida. Mas eu tenho que ter uma disciplina a nível de correção. O Evangelho traz isso. A vida cristã é uma vida de disciplina, seja em ordem ou seja corretiva. Deu para entender isso aqui? Sem crise? Nós temos sempre que aplicar a disciplina preventiva, que é o ensino. Sempre. Eu trabalho, eu em particular, ministério individual. Eu gosto muito da área de ensino. O ensino, ele é preventivo. Então eu aprendo, isso me protege de erros. Eu lembro que quando eu vendi equipamento de segurança, a gente chegava numa fábrica, num cliente nosso, e a empresa que eu trabalhava era uma empresa de luvas de segurança. Ela produzia, era fabricante de luvas de segurança. Então tinha um acidente, né? A gente, lógico, não ia lá socorrer a pessoa que acidentou, mas a gente chegava, o EPI falhou, o que aconteceu? A gente chegava, a gente falava enclausuramento de área. Então a gente chegava para ver o que aconteceu no processo que levou ao acidente, porque o EPI ele não evita o acidente. Tem outras situações, o EPI ele vai amenizar o impacto do acidente. Então você chega numa prensa,
os sensores falharam, a operação do equipamento foi errônea, então a gente fazia isso, a gente cercava a situação para ver onde houve o erro. Então a gente via, houve treinamento, o treinamento foi adequado. Então a gente entende isso, que quando o treinamento, o ensino funciona, reduz muito o erro. Amém, irmãos? Por isso que Deus nos levou a isso, né? A fortalecer o nosso ministério na área de ensino, porque isso impede a gente de erros. Nesse 1 ano e pouco que a gente está junto, você não vê que isso foi crescendo na sua vida? Quem percebeu isso? Você vai melhorando espiritualmente, na sua família, você vai melhorando no convívio. Você viu que o mundo ficou melhor depois que você começou a ler mais a Bíblia? Quem percebeu isso? Você tem colhido testemunhos disso? Amém, irmãos? É bom, né? Você colher testemunhos. Então, a preventiva é o ensino. Irmãos, eu nunca vou corrigir o Davi sem antes ter ensinado ele numa área. Porque vira e mexe, os nossos filhos erram em coisas novas. Quem já percebeu isso? E aí não adianta nessa novidade eu aplicar a varinha. Eu vou ensinar primeiro. A persistência no erro me obriga a corrigir ele fisicamente. Amém, irmãos? Se você é um pai e uma mãe que não gosta da correção física, você não é bíblico. Sabia disso? E você não vai livrar a alma do seu filho do inferno. Eu estou falando de provérbios aqui, viu, irmãos? Então, se você dentro da sua teologia tirar correção, você está querendo ser Deus na situação. No estudo que eu dou estudo para a educação dos filhos, mas quem a gente educa são os pais. No final a gente dá uma varinha, eu sempre dou uma varinha mesmo, irmãos. É a sua, né? Até no final a gente, essa varinha você tem que corrigir, né? A psicologia moderna tirou a correção. Alguns países da Europa já estão sofrendo com isso. O Brasil agora tem a lei da palmada, irmãos. Então a gente como cristão tem que ter cuidado com isso. Porque outro dia eu vi um pastor renomado no Brasil falando assim: agora com a lei das palmadas, nós vamos ter que reinventar a educação cristã. Bom, não existe isso. Não é um absurdo? É um absurdo. Não tem reinvenção, tem método bíblico. Tem um método bíblico e é ele que funciona. Irmãos, o Davi não é o Juliano, então ele como criança vai ser criança. O Caleb não é o Adriano, então como criança ele vai ser criança. Só que a gente não pode se isentar da educação. Isso é inevitável. Ainda que tenham ambientes que são mais difíceis. Por exemplo, tem o Bruno, né, irmãos? Que tem um ambiente mais difícil, porque são 3. Eu entendo tudo isso. Mas se não houver todo esse... Juliano, mas eu nunca entendi isso dentro da Bíblia. Eu estou entendendo agora. Eu compreendo isso, irmãos. E a gente está aqui para ajudar você a equalizar essa situação. Amém? Então, lógico que hoje eu não vou dar educação de filhos. Eu estou falando que primeiro você vai ensinar, mas não se isente de uma correção física. Isso faz bem para o seu filho. Fala amém. Amém. Nem que você não tenha entendido a profundidade. Faz bem. Entendeu? Toda correção no princípio, ela gera um transtorno, mas depois ela gera fonte de vida. Toda correção é assim. Entendeu? Assim que eu faço com o Davi. Toda correção que a gente aplica nele tem uma base bíblica. E assim é pior, né, irmãos? Porque eu falo para ele, eu nunca falo para ele: olha, Jesus não gosta de você se você fizer isso. Nunca falei isso. Eu falo: olha, Jesus não gosta do pecado que você cometeu e eu fico bravo. Eu falo para ele: quem fica bravo com você sou eu. Eu vou dar uma dica, um conselho aqui para você, pai.
de criança que precisa apanhar ainda está na fase. Chega uma hora, né? Não, a Marta não vai pegar o Márcio, nem aqui, né? O Anselmo não vai pegar o Bruno. Às vezes dá vontade. Se precisar, pega, né? E corre atrás ainda, né? Mas assim, nunca pegue na hora da fúria. Eu falo isso. Sabe aquela hora que você precisa ter? Essa não é a melhor hora. Tem gente que fala, eu tenho que pegar na hora, porque senão ele vai esquecer. Não. Prometeu, cumpra. Eu nunca peguei o Davi na hora da fúria, porque senão eu mato, irmão. Imagina. Mata ou não mata? Um adulto pegando uma criança na fúria. A gente já viu um caso disso, de espancamento. Por isso que a Bíblia ensina a varinha. Porque se exceder, ela quebra. Ela vai quebrar, eu já excedi. Eu dei 6 varadas no Davi e quebrou a varinha. Acabou o ponto da correção. Mas eu sempre aplico o limite de, essa é uma varinha, essa é 2, essa é 3. E eu nunca tive dificuldade de segurar o pior é que tem um culto antes, né? No caso, antes da correção tem um culto, né? Mas assim, nunca pegue na hora da fúria. Porque é importante você ter controle do que você está fazendo. Amém? Então, só um conselho que eu dou. Mas antes da correção tem que haver um ensino. Entendeu? Irmãos, irmãos, derrubar um copo de água não é caso de correção. Quem entende o que eu estou falando aqui, irmãos? Sabe, eu derrubo um copo d'água. Quem que nunca derrubou um copo d'água aqui? Em nome de Jesus de Nazaré. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes a gente quer ser rigoroso demais em coisas que é uma criança fazendo que até eu faço, irmãos. A gente tem que ter. Você quer falar? Eu não sei se você está no próximo. Eu não vou interromper. Assim, quando você fala sobre correção, você fala sobre a cidade dos mais jovens, das crianças. Mas assim, tem até uma certa época que o pai ainda corrige o filho, por exemplo, a gente tem agora, que está acontecendo com o Márcio, mas assim, depois de casa, depois de porque eu conheci. Correção física, você fala. Correção física, porque eu conheci um caso de a filha já mais velha, mas ainda morando com o pai, faltou com respeito com o pai. O pai, deu uma correção física nela, só que, tipo assim, como se fosse uma criança. Só que aí ela foi pra você pela polícia. E aí, tipo, foi uma fuzileira, né? É assim, tem coisa que não cabe mais, né? A gente tem que crer que a gente ensinou da melhor maneira e a pessoa vai tomar as escolhas corretas. Agora, por exemplo, irmão, eu não sei. Eu falo pro Davi, você tem um problema, porque quando você tiver com 20 anos, daqui 10 anos, por exemplo, 9 anos, eu falei, o seu pai não deixou de ser lutador de boxe, faixa preta de karatê, você tem um problema na sua vida. Então, se um dia eu ver que a vara não funciona, o pau é diferente, eu falo para ele, né? Mas assim, a gente sempre crê que não vai chegar num ponto desse. Isso é um ponto definido. Eu falo, a gente dá risada, tudo, né? Eu espero que nunca chegue nessa necessidade, né? Mas conforme vai crescendo, as surras vão zerando. Sabe? Eu acho que já tem coisa de uns 2, 3 anos que o Davi não apanha, por exemplo. Eu não tenho problema de falar isso para a câmera, mas se for preciso hoje, ele vai apanhar, né? Então vai chegando uma hora, porque a pessoa, é óbvio, eu até falo isso para o Davi, você faz conta, isso é certo ou é errado? Esse cálculo você sabe fazer. É muito diferente a Letícia, de 3 anos, do Davi de 11. Como é muito diferente o Davi de 11 para o Juliano de 42. Entendeu? Então, eu nunca na fase adulta, eu vou falar Juliano. Eu não vou falar pelo Léo, eu vou falar pelo Rafael. Eu, Juliano, nunca desrespeitei os meus pais depois de adulto,
a ponto do meu pai falar assim: olha, se você fosse mais novo, eu bateria em você. Isso eu falo diante de Deus. E minha mãe é viva, daqui a pouco ela está aqui em Sorocaba. E eu vou pastorear minha mãe. Então ela vai vir para ficar com a gente. Fala amém, que bom. Amém. Então eu tenho essa tranquilidade, entendeu? Mas assim, até onde vai o pai agredir o filho? Porque daí deixa de ser uma correção e vira uma agressão. Pode virar? Eu acho complicado a lei, né, querer interferir em alguns aspectos familiares, né? Duas colocações, né? Comparativo com o pastor Nelson ali. O pastor Nelson hoje ele tem um filho adulto que mora com ele. Meus filhos estão fora de casa. Eu não tenho nada a ver com eles, porque eles são a família deles. O pastor Nelson já tem tudo a ver com o Márcio. Enquanto o Márcio estiver debaixo do teto dele, quem manda lá é o pastor Nelson. Sim. E ele deve a obediência assim, nessa questão de disciplina, né? Eu digo assim, na questão de disciplina. Se o pastor Nelson chegar para ele e falar assim: meu filho, cheguei mais cedo hoje, mesmo ele tendo 40, 50 anos, debaixo do teto, a obediência come a honra, né? Sim, sim. Porque às vezes acontece, as pessoas pensam: porque eu vi um caso do pai, que ele bateu na filha, a filha casada, porque a filha cometeu um erro lá, né? E ele foi e bateu na filha e falou: não, eu mato mesmo porque ela é minha filha. E ela disse assim: não, ela não. Aí a menina falou: não estou mais debaixo do teu teto. Não estou, até porque ela não sou mais tua filha nesse aspecto. Então, eu acho que aí foge, né? Aí entra a agressão, né? Aí entra a agressão. Se eu chegar batendo no Bruno, chegar lá: você fez isso, não sei o que, eu vou lá e pego, quantos Bruno, isso se torna agressão. Agora, se o pastor Nelson pegar a orelha dele lá, falou: meu filho, é aqui assim, pegar o bigode, então nem se fala. O teu bigode está mais bonito que o meu, você tira o bigode porque o meu já está branquinho, você só tem que ir na espelho. Tem essa diferença, isso é fato, né? Tem essa diferença. A questão da honra, ela não rompe em ponto nenhum. Eu acredito que a honra até em memória ela continua. Meu aspecto, né? Meu ponto de vista, até em honra. Eu tenho decisões que eu tomo baseado no que meu pai faria. Porque apesar de alguns erros, mas meu pai sempre teve um padrão moral muito alinhado, sabe? Muito. Eu nunca, isso vocês perguntem pro Léo, nós nunca vimos os nossos pais brigarem na nossa frente. Gente, isso é muito interessante pra gente. Nunca vi, sabe? Um dia eu perguntei pro meu pai: vocês nunca discutiram? Ele falou: não, só que a gente sempre se resolveu no quarto. Imagina, a gente nunca viu, sabe? Um gritar com o outro, nunca, gente. E aí, tanto que em casa eu não gosto de grito. Eu não suporto gritaria. Às vezes eu levanto a voz e falo pro Davi: olha, você sabe que eu não gosto de grito, será que eu tenho que levantar a voz? Né? Então, são coisas que se aprende assim, que baliza a sua vida, né? Agora, quando eu falo de correção, não é, lógico, tem um aspecto de correção física, mas eu falo do aspecto de correção assim: olha, há um erro aqui, há um pecado aqui, há um desalinhamento aqui. Por isso que funciona, por isso que existe o discipulado. Porém, hoje o discipulado é muito mais voltado para ensinar a pessoa a não pecar do que um discipulado de profundidade bíblica. Isso que se perdeu. Hoje as pessoas querem um discipulado: mas eu quero saber, bebê pode, troca de casal, pode, masturbação, pode tatuar, sabe, irmãos? É mais aspectos assim do que um discipulado, do que, sabe o que a gente faz aqui? Ensino bíblico, isso é discipulado. Trato de caráter, sabe, conhecimento bíblico. Também sabe, eu sou simples no que eu ensino. Eu acho que eu sou simples no que eu ensino. Porque da mesma forma que eu ensino em casa para o Davi, eu ensino aqui, irmãos.
Eu fui ensinar escatologia para vocês, antes a gente ficou 4 meses estudando Apocalipse em casa. O Davi, que livro que você quer ler, Davi? Eu quero Apocalipse. Eu falei, só que não fica só em Apocalipse, a gente vai andar em alguns outros livros. E eu dei o estudo de escatologia para o meu filho, depois surgiu a necessidade aqui, e a gente deu. É o mesmo estudo, irmãos. Sabe? Não tem diferença. Eu dei um estudo da alma para ele. Ele queria um estudo de temperamento. Eu falei, filho, eu vou dar na igreja. Pode ser o mês que vem junto com a igreja? Ah, pode. É o mesmo estudo, irmãos. Então, se o Davi entende, eu acredito que um adulto entende. Eu falo na mesma linguagem. Beleza? Então, o discipulado serve para isso, profundidade bíblica. Eu não concordo com o discipulado para ensinar erro, é pecado e não pecado. Até porque a igreja brasileira hoje, ela sabe muito, mas vive pouco do Evangelho. Então é o que? Ela não sabe nortear o que é certo e errado. Eu falo em âmbito geral. Ah, isso pode, irmãos, eu passo até. Eu não sou o tipo de pastor que proíbe. Quem me acompanha mais perto sabe disso. Eu não sou aquele. Você acha errado beber? Não, pode beber. Eu juro. Ah, mas é pecado? Como que você quer entender? Se for pecado, para de beber? Assim, eu já agi dessa forma. Você lê a Bíblia e você tem um problema em alguma área, como eu tinha na área da bebida, eu queria achar argumentos na Bíblia que não era pecado, mas a Bíblia é taxativa, ela não fala que é pecado, mas não convém fazer. Então eu queria achar argumentos que lê na Bíblia. E é isso que acontece com o povo de hoje. Eu quero viver uma vida do meu jeito, mas eu quero servir a Deus. Não há renúncia nenhuma aí. Então fica, sabe, jogando. E até o sacrifício em muitos casos. Ontem, estava em casa lá, eu mostrei para ele, né? Tinha visto em casa que a Tânia tinha passado pelo batismo das águas. Não sei se ficaram sabendo, se ficou sabendo. A Tânia passou pelo batismo das águas. Eu vi lá a Tânia se batizando, né? Aí depois quem colocou foi aquele no canal nosso lá. Aí já no começo assim, ela já dá o ponto ali. Aí fala, a Tânia e sua companhia se batizaram. Aí nós vamos ver, né? Nós vimos junto. Aí ela se batizou e ela fala um monte de coisa bonita. Cara, justamente dentro disso aqui, assim, eu procurei um lugar, porque o pastor Cláudio evangelizou ela. E ela perguntou, se eu for à tua igreja, você me recebe? O pastor Cláudio dá agora, sem dúvida alguma. Mas e minha questão? É só questão. Eu nunca vou concordar e abrir mão dos meus valores para concordar com a sua questão. A sua questão é sua questão com Deus. Dentro da igreja você nunca vai ser proibido de entrar. Nós vamos conversar, eu vou te abraçar, nós vamos dar risada junto, nós vamos ter. Só que a questão do valor disso que você está falando não existe. Diante de Deus não existe. Aí apareceu, né, 2 mulheres que se adaptaram. Aí se adaptou a igreja a isso, saindo do mundo pentecostal, do sapatinho de fogo mesmo, saíram dali, 2, e montaram a igreja para ela, e ela está com mais de 3.000 pessoas enganadas por elas. 34 mil a igreja por ano. Aí são 34 mil pessoas já sendo enganadas pelas 2. Eu até ontem assim. A Bíblia fala isso, que nos últimos dias os homens, tendo comichão do ouvido, ajuntarão para si mestres. Então é isso, a pessoa busca aquele que ensina o que ela quer. Não, aí você pega a liturgia dela, é totalmente pentecostal. Espírito Santo, Santíssima Trindade, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, tudo. É uma cópia, sabe? Tudo aquela mulher viveu lá no passado dela, ela trouxe para dentro.
fez a igreja plural. Aí, ainda nas palavras dela, da própria Tami, né? Depois ela fala, ela vai no Twitter dela, ela fala ali, né? Nas palavras dela, ela fala assim: nós temos que mostrar esse amor para o povo. Mas daí fica incógnita, que amor que ela quer mostrar. E ela deixa assim, bem num livro assim, que amor é esse que ela quer mostrar para o povo que pode ser alcançado através disso aí. Uma coisa que até eu tenho aqui a Bíblia, ela nunca vai se adaptar a nós. Nós que temos que nos adaptar à Bíblia, né? O que é pecado na Bíblia é pecado. Isso que eu sempre insisto, né? Que eu tenho que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Sabe, às vezes eu fico bravo com o pecado, mas eu não tenho dificuldade de lidar com uma pessoa que está pecando. Eu não tenho essa dificuldade. Já até me questionaram disso, eu não tenho. Isso é algo definido para mim. Então a gente tem que entender isso. Sabe, a Bíblia não vai se adaptar a você. A pessoa vai achar base bíblica? Não vai. Aí que entra o valor do discipulado. Do discipulado. Exatamente. Só que é um discipulado de conhecimento bíblico. Lógico, a gente dá temas específicos, porque se a gente pegar, vamos ler de Gênesis a Apocalipse junto para estudar, você tem que fazer teologia. E ainda a teologia de hoje não ensina isso, né? Não ensina. Eu fiz teologia, né? O todo deu 7 anos de curso e não tem esse estudo minucioso da Bíblia, né? Então a gente vai estudar pontos de uma forma sistemática, onde a Bíblia trata desse assunto, e aos poucos a gente vai se aprofundando. É assim que a gente faz, né? Mas só um discipulado de isso é pecado, isso pode, isso é pecado, isso é muito vago, né, irmãos? Isso na verdade ameniza a consciência da pessoa. É isso que as pessoas querem, ter a sua consciência aplacada. Isso não funciona. Amém? No discipulado nós ensinamos, entre tantas coisas, como cada parte do corpo deve se comportar. E aqui, como eu já falei, né, deixando sempre bem claro que a Bíblia não se adapta a uma pessoa ou determinado sistema ou situação. Mas as pessoas e sistemas têm que ter um padrão bíblico, irmãos. O que tem ausência hoje é de um padrão bíblico. Esse é o ponto. Eu acho interessante porque todo segmento da sociedade, ele tem um conceito bíblico, mas ele quer adaptar com o projeto dele. Então, eu vou ver o que a Bíblia fala disso, e isso eu vou colocar. Isso é gritante, eu não vou colocar. Isso na verdade tem fragmentado a sociedade. Homens e mulheres com um padrão bíblico vão mudar a sociedade, não ao contrário. Por isso que algumas coisas eu não permito. Isso aqui não. Se não é bíblico, não vai fluir. Né? A gente estava até conversando um pouco sobre isso, né? Então irmãos, isso é inegociável. Amém? Isso é um ponto que eu tenho que definir. Como eu vou educar o meu filho? É um padrão bíblico? Se é um padrão bíblico, vai ser um padrão bíblico. Ainda que tenha áreas da sociedade que não aceitem, irmãos, não importa. No fim, vai dar certo. Júlio, e é interessante, nós estamos em 2021 e a igreja de Corinto tem esse problema. Lá atrás. Então, a formação, né? A formação. Isso é sério, como o apóstolo Paulo, né? Nós não temos como função, irmãos, sermos detetives e ficarmos espionando nenhum membro da igreja. Devemos apenas ensinar as pessoas a se prevenirem, para em último caso aplicarmos uma disciplina corretiva, como diz lá em Sofonias 3. Depois você lê Sofonias 3, tem toda uma correção em vários aspectos. Hoje eu vou passar para vocês todo esse estudo aqui. Eu não queria pôr no grupo direto. Eu até falei para a Su se a gente podia mandar no WhatsApp individual das pessoas que participam, né? Então, um ou outro que não pôde vir hoje, né? A gente mandar também. Mas eu não queria colocar no grupo. Tem o grupo da igreja. E de repente quem não está nem aí com isso tudo tem todo o material. Eu passo luta com isso. Não sei se alguém entende o que eu estou falando.
Eu não acho desrespeito com você que vem, eu acho desrespeito comigo, que dedico mais de 20 anos de pesquisa, você ficar dando material para gente que não quer aprender. Porque tem gente que não quer aprender. Porque quem quer aprender muda. Quem que não muda? Quem quer aprender. Porque é gostoso onde está. Entende? Então, eu não sei ainda como que eu vou fazer isso, mas a Elaine outro dia pediu para a gente transformar todo o nosso material em apostila, para ficar bom de estudar. Eu não tenho dificuldade, porque a maioria das coisas eu tenho quase que pronto, né? A maioria. O que eu perdi na nuvem muito está aqui, então não tenho dificuldade de elaborar de novo. Mas eu vou começar a fazer assim. Vem, tá no estudo, então a gente vai passando o material assim. Ah, Juliano, e se eu quiser ensinar o seu material? Não tem problema, você participou, você ouviu, você aprendeu, então não tem problema que você faça isso, amém? Então eu vou ver como que eu vou fazer isso nesses próximos dias, mas a minha intenção é passar todo esse estudo aqui para você que está acompanhando a gente, amém? Por exemplo, irmãos, o rei Davi adulterou, matou, ele adulterou com Betseba, mandou no bolso do cara, coloca aí no seu bolso aí a carta, você vai entregar para um general e você vai para... Irmãos, imagina, ele matou o cara, ele matou Urias, afasta o exército dele, irmãos, mas como que Deus tratou com isso? Esse que é o problema, irmãos, a gente vê uma crise de pecado e a gente quer tratar de uma forma que nem Deus não tratou. Porque assim, o primeiro aspecto de Deus é conduzir ao arrependimento. Irmãos, diante de Deus, se aqui na igreja tiver alguém que eu corrigir e falar que eu não conversei antes, essa pessoa é mentirosa. É mentirosa. E eu falo em aberto, eu não tenho medo de falar isso, porque eu sempre insisto, sempre converso. A última opção de Deus é a exposição. Deus não tem problema de expor, mas é a última opção. Deus não teve problema de expor Davi, mas essa foi a última opção. Deus tratou com a mulher, Jesus tratou com a mulher samaritana à parte. Mas ele não teve problema de tratar com outras pessoas em público, que é um método bíblico. Nós muitas vezes sofremos com isso, com Mateus 18, quem entende o que eu estou falando aqui? Muitas vezes nós sofremos com isso, mas nós temos que tratar na medida que Deus trata. Você vai trazer a correção para conduzir a um arrependimento. Isso que a igreja falha, irmãos. Ela quer trazer o juízo sem, sabe? É lógico, tem pessoa que eu entendo assim que fala, não vai ficar insistindo. Irmãos, a nossa função é insistir com as pessoas. Essa é a nossa função como igreja. A igreja tem o hábito de descartar pessoas, Deus não descarta ninguém. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Deus desistiu de Samuel. Desistiu ou não? Saul, desculpa. Tadinho de Samuel. Deus fala para Samuel parar, de insistir. Esse é o ponto, irmãos. Sabe por que Deus desistiu de Saul? Quem sabe? Tem um ponto. Ele ignorava Deus, estava dentro dos aspectos. Mas teve um negócio que ele fez que Deus. Rasgou a festa do sacerdote. Ele não respeitou o sacerdote. Ele não respeitou o sacerdote. Teve uma coisa que ele fez, irmãos. Ele ofereceu o sacrifício. Ele ofereceu o sacrifício. Quem que tinha que fazer aquilo? Então, quando você quer ser aquilo que você não é, você tem a grande chance de receber uma desistência de Deus. Por isso que eu não posso querer ser o Márcio.
Por isso que não adianta você querer ser o pastor Juliano. Você vai ter um problema com Deus, não é com o Juliano. Quem entende o que eu estou falando? Isso é sério para Deus. O erro de Saul foi querer ser Samuel. Por pouco tempo. E Deus é assim. Deus já viu que ele tinha inclinação para aquilo, irmãos. A Bíblia fala que melhor é obedecer do que sacrificar. Mas há um valor no sacrifício. Qual que era o sacrifício dele? Esperar. A gente tem que ter cuidado com isso. Ô, Ju, e ele não percebeu? Ele reinou por 40 anos. 40, não, então, mas foi rei mesmo por 7 dias. Que ele teve a presença de Deus, 7 dias. 7 dias. Mas não caiu na ficha do cara? Que depois 40 anos. Sabe qual é o maior juízo de Deus sobre nós? É Ele não estar com a gente. O maior juízo de Deus é o Espírito de Deus não estar com a gente. Eu tenho a teologia, tenho a Bíblia, mas não tenho o Espírito. Muita gente flui assim, irmãos. Sabe fazer. Por que hoje tem tanta técnica de crescimento, irmãos? Ju, mas as pessoas não dão frutos. Fruto não. Mas ela tem número muitas vezes. Mas não dão frutos. Mas não dão fruto. Porque o fruto tem que permanecer. Então, irmãos, Deus não está preocupado com o resultado, Ele está preocupado com o fruto, que é muito diferente de resultado. Deus não quer meta. Onde você vai atingir, onde você vai chegar nisso? Deus não tem meta com você, irmãos. Deus tem propósitos. Por que eu não gosto de alguns termos mundanos no meio eclesiástico? Por causa disso começa, sabe, trazer aspectos mundanos para um aspecto eclesiástico. Foi repetitivo isso que eu falei, mas começa. Você tem meta. Dá um exemplo aí. Por exemplo, uma igreja que tem meta financeira, uma igreja que tem meta de crescimento de povo. Então não é fruto, é número. Esses aspectos, irmãos, não são bíblicos. Deus, irmãos, eu não vou achar uma base bíblica para eu fazer, para eu ter um ponto de arrecadação financeira. Não vou. Até porque não tem parâmetro uma igreja lotada e outra igreja vazia. Não tem parâmetro, não dá para medir. Não dá para medir. Na verdade, eu não consigo nem medir se essa igreja é grande ou é pequena dentro da Bíblia. Esmirna. Eis que tu é fraco, mas é forte. O parâmetro de Deus é muito diferente, irmãos. Deus chama o fraco de forte, o pobre de rico. O parâmetro de Deus é diferente. Então, Juliana, eu não consigo medir. O que eu sei é que quando há uma estratégia de crescimento, eu tenho, sabe, por exemplo, a igreja com propósito, irmãos, sabe? Eu tenho um livro, isso aí, irmãos. Eu tenho um livro para crescimento, é o bíblico. E, irmãos, ele não é rápido. Todo o processo de Deus, ele é lento. Então, tudo que é muito rápido, ele é perigoso. Pastor, essa semelhança da igreja com as coisas do mundo, empresarial, é um sinal do final dos tempos também. Isso era previsto assim, que é assemelhar tanto das coisas do mundo? Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto nem de segmentar os cultos, porque eu não tenho base bíblica para isso. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Juliano, você pode mudar a visão ao longo do tempo? Tudo depende do que Deus vai nos direcionando, irmãos. Mas eu acredito que, por exemplo, vou dar um nome aqui. Eu vou fazer um culto de empresário. Porque essa classe tem que ser tratada diferente. Então eu vou ter que fazer um culto de morador de rua. Então eu vou ter que fazer um culto
de quem tem problema com pornografia. Hoje é o culto para os pornográficos, porque é uma classe social diferente, que a igreja não sabe lidar com eles. Quem entende o que eu estou falando? Então, se o cara é empresário, eu preciso tratar ele melhor do que os outros, para mim ele não serve para estar comigo. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu acho que assim, a gente tem empresários aqui que trabalham com a gente. Eu não trato nem melhor nem pior, irmãos. Eu não trato, sabe, ao valor do dízimo, irmãos. Eu bato em quem é dizimista. Não tem problema com isso, porque eu tenho a experiência de Deus prover independente do dízimo dos outros. Amém. Não tenho dificuldade com isso. Então, sabe, essa segmentação eu acho ela perigosa. E não vejo base bíblica. Sabe, eu não vejo problema de ter, a gente vai ter um treinamento para as pessoas aprenderem a lidar com finanças. Eu não vejo problema nisso. Eu acho que isso a igreja tem sido ausente. Por isso que tem tanto crente perdido no cartão de crédito, no endividamento. Eu acho que a igreja se ausenta em algumas áreas de ensino. Esse é um ponto. Mas de repente a gente tem igual tem igreja que tem um grupo de juniores, grupo de jovens, grupo de empresários, os hunter cristão, começa, sabe, ter uns nomes assim. Sorocaba não tem, né? Só fora do Brasil que tem. E de repente a gente começa a segmentar alguns grupos que na verdade a gente tem que crescer junto, sabe? Tudo depende do ensino que ele dá, sabe? Tudo depende, mas a segmentação é um perigo. Eu não diria nem que seria falso mestre, mas eu diria que é a acepção de pessoas. Acepção. Né? É diferente. Começar a tornar. Por que ele tem que ser tratado? Irmãos, eu já fui. Uma vez me chamaram para dar uma palestra, né, numa área eclesiástica, e era num seminário para empresários. Aí você chega lá, sabe, tem um tratamento. O culto daquele grupo, irmãos, tinha um buffet, todo, sabe, um aparato para receber os empresários. E sabe, aí você vai num culto normal, não tem. Então você chega aqui, vai ter o café. É empresário, vai ter o café. É um morador de rua, vai ter o café. E medita. É medita, irmãos. Juliano, aquela palavra que você falou no começo, ajuda eu de você começou o que você falou. Disciplina. Não, antes da disciplina, você usa para. Não é lubrificar, como é que é? Aí, gente, ajuda. Voltar. Volta aí. A primeira palavra que você falou, a pessoa usa para não lubrificar, mas manipular, fazer a cabeça da pessoa, né? Como é que é? Para conseguir vantagens. Manipulação, né? O que acontece muito, né? Eu vi pastor de grande renome, pregando, ensinando, né, na televisão, um pastor de grande renome. E eles fizeram um ato grande, né, de arrecadação para que as pessoas pudessem entrar dentro desse movimento, porque é como se entrasse na água lá, onde chacoalhar essa água, então chacoalha aí, você vai entrar nesse movimento. Se a turma soubesse que anjo que era aquele. E assim, movimento em dólares, sabe? Então, não, você vai entrar, você pode pôr, é terra boa, terra fértil, você vai trabalhar. Isso é manipulação, né? Maçonaria evangélica. Esse é o ponto que me pega, sabe? Porque, por que eu não gosto de campanha? Por causa disso. Porque toda essa movimentação tem um objetivo, financeiro. Vocês estão comigo há mais de um ano. Qual campanha que a gente fez? Não faço, sabe? Eu fiz uma no Japão, né, uma campanha de arrependimento. Né? Essas ninguém quer fazer, né? A gente vai jejuar até a gente sair melhor daqui. Né? A gente ficou um ano num processo de jejum lá, irmãos, de arrependimento, de algo para mudar a nossa vida lá.
com a igreja que a gente, uma das igrejas que a gente abriu, entendeu? Então esse tipo de campanha, qual é a oferta que teve no final? Porque toda campanha tem um envelope, né? Então por isso que algumas coisas eu não gosto, entendeu? Então essa segmentação, alguns processos que a igreja entrou, eu acho que ela perdeu a essência. O perigo maior é o que você falou, então trabalho livre. Esse é o maior problema, né? Então sempre que eu vou tratar com uma área de pecado, eu tenho que tratar ela como Deus trataria, irmãos. Então eu tenho que sempre ter o cuidado, e se fosse eu naquele lugar, aquela área de pecado, sabe, eu ia querer misericórdia, ou ia querer que Deus me condenasse eternamente? Ah, mas não houve arrependimento, irmãos, aí é outra questão, né? A pessoa que não se arrepende, ela vai fazer de novo, ela entra num loop, né? Se entra num processo desse de arrependimento, não cai assim num patamar de Zaqueu, quando você cai na humildade de realmente entender quem é Jesus e fala assim, não, eu fiz isso, vou fazer isso, que nem Zaqueu, exatamente. Se você trabalhar no processo de arrependimento, assim que nem você entrou na igreja, entrar na igreja no processo de arrependimento, o cristão em si, ele vai falar, mas eu fiz isso com fulano e eu correr lá e... É exatamente isso. O arrependimento, primeiro, o arrependimento não é desculpa, né, irmãos? O que eu quero dizer com isso? No sentido da justificativa. Ah, eu faço isso porque isso é justificativa. Então isso está fora da área de arrependimento. Se eu quero achar uma justificativa para o meu pecado, eu não estou disposto a me arrepender, porque o arrependimento ele exige o abandono da área. Então eu reconheço que eu tenho um problema, eu tenho um pecado. Eu até brinco com a turma, não dá nome bonito para o pecado, porque você nunca vai deixar ele. Não dá nome bonito, não trata o pecado como né? O pecado tem nome, eu preciso tratar ele como pecado, algo que me afasta de Deus. E esse é um ponto. Primeira etapa do arrependimento é reconhecer que aquilo é pecado. A outra, pecado exige, o arrependimento exige restituição. Quando não há arrependimento, não há restituição. Porque se há arrependimento, eu vou restituir a parte ofendida. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu preciso desenhar melhor isso aqui. Se eu trair a Susan, eu tenho que restituir ela. Ah, mas se ela perdoou, a gente vai caminhar junto. Se eu ofendi o Márcio, eu tenho que restituir o coração dele. Eu não estou falando só no aspecto financeiro, mas muitas vezes envolve o financeiro. Restituição, irmãos. Como que eu vou saber qual é o nível de restituição? Quando há arrependimento genuíno, Deus dá detalhes, irmãos. Zaqueu é um exemplo. Quando eu falo de arrependimento, eu uso muito exemplo de Zaqueu. Eu vou restituir as pessoas 4 vezes, sabe? Eu vou viver isso, eu vou ter profundidade nisso. Você entende isso, irmãos? Então, um arrependimento sem restituição, sem abandono do pecado, não é arrependimento. Então são pontos da disciplina cristã. Amém? A vida cristã é uma vida de repreensão, irmãos. Deus sempre vai estar repreendendo a gente. Irmãos, tem mais lei proibitiva do que permissiva na Bíblia. A gente estudou as 613 leis, a gente caminhou nelas, não exaustivamente, mas a gente teve, né, um panorama muito bom delas ali. Tem 8.000 promessas na Bíblia, mas todas elas requerem muito mais para que elas se cumpram. Tem em torno de 8.000 promessas. A turma quer a caixinha de promessa, mas não quer o compromisso para que ela se cumpra. A gente quer o Deus da promessa sem compromisso com Ele. Então a Bíblia sempre vai ter repreensão. É uma vida de renúncia, literalmente. Literalmente. Porque as pessoas querem, eu vou dar um exemplo assim, ser o pastor Juliano, ou o Bruno, vamos assim, senão, né? Noé
Deus não chegou para ele e falou: Noé, vai chover. Isso levou 150 anos. Agora imagine 150 anos o povo tirando um sarro do cara. Tá louco, não caiu água, você é um idiota, você imagina para acontecer o que aconteceu. E assim outros exemplos. Então como você falou, há um processo que leva tempo. Por isso que não dá, Deus não queima etapa com a gente. Sabe o que é etapa? Tem etapa, tem um processo, né? Ele fala que começou nele e vai terminar nele, mas esse processo ele não pula. Ao contrário, que nem quando eu prego sobre Marta lá. Ela foi até Maria, o mestre está te chamando, e Jesus ficou parado. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a nossa ansiedade e a nossa fuga da realidade bíblica para os processos de Deus na nossa vida. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Irmãos, a única maneira que nós sabemos se uma pessoa é convertida é quando nós disciplinamos a pessoa, seja por uma simples falha ou até mesmo um pecado. Então a pessoa ouve, se arrepende e aceita a disciplina. Irmãos, é a única forma que eu sei que uma pessoa está convertida, quando eu corrijo ela. Irmãos, eu estou falando por experiência. A esperneou, sabe barata, quando você vira e fica esperneando? Esperneou, não está convertida ainda. Amém? Porque se a pessoa está sendo pastoreada por alguém e essa pessoa que pastoreia não pode corrigir o coração dela, isso no mínimo é barulhento para ela. Eu vou dar um segredo. Quem aqui quer arrancar a bênção do Juliano? Porque não sou eu que abençoo você, isso sai natural. Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmãos, é impossível sair de mim bênção se eu estiver triste com a pessoa. Estou dando um conselho para vocês. Juliano, não concordo com isso. O problema é seu. Oi? Feliz domingo. Eu amo vocês. Quer comer uma sonha? Irmãos, Ô, Juliano. isso é em qualquer aspecto. Qualquer pessoa que governa o seu coração, em qualquer aspecto, é natural. Sabe, irmãos, nós falamos Deus, nós abençoamos essa pessoa. Eu tenho autoridade para fazer isso, tenho base bíblica, mas a bênção é algo que sai natural do sacerdote, irmãos. Esse princípio é imutável. Ó, para você ter uma ideia, Isaac chega para Esaú e fala assim: vá, pegue uma caça, prepara ela, para que o meu coração se alegre e eu possa te abençoar. Então, se a pessoa que exerce o governo não estiver alegre, não sai. Isso é sério, irmãos. Isso a turma não gosta de ouvir. Os pastores às vezes não sabem nem ensinar isso, mas é uma verdade bíblica. Entendeu? E às vezes uma área começa a patinar, é porque ela está amaldiçoando o sacerdote. Irmão, vou dar um conselho para você: se você não estiver satisfeito com o pastoreio do Juliano, muda de igreja, porque isso vai se fazer mal para a sua vida. A gente quer converter o sacerdote, Deus quer que o nosso coração seja um com Ele. Isso é sério, irmãos. Ah, não estou bem aqui, isso aqui, sabe, muda de barco. Entendeu? Às vezes o barco começa a afundar por causa de Jonas, irmãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é sério. O barco não continuou depois? O problema era com quem? Às vezes um Jonas interfere numa embarcação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Preciso desenhar isso de novo? Deu para entender isso aqui? Isso é sério, irmãos. Então, quando a gente aplica a disciplina, a gente vê. Isso é
Irmão, você corrija o seu filho, você vai ver se ele tá, como que o coração dele respondeu aquilo lá. A gente deve exercer a disciplina. Aqui eu estou falando em todos os aspectos da disciplina, com humildade e temor, pois nós não somos perfeitos nem infalíveis. Amém, irmãos? Humildade é você se colocar no lugar da pessoa, tentar agir para transformar o coração. Por isso que eu não tenho dó, irmãos. Se tem uma coisa que eu não tenho é dó. Eu não tenho. Eu tenho misericórdia, então eu tento agir para a pessoa mudar. Deus não tem dó de ninguém, irmãos. Você não vai ver na Bíblia Deus se movendo por dó. O povo da África passando fome, que dó, vou fazer chover hambúrguer. Deus não podia fazer chover hambúrguer lá, irmãos? Podia ou não podia? É um milagre, imagina, irmão. Sai tudo que é noticiado, chover hambúrguer na África. Dia sim, dia não. O maná, irmãos, por que Deus não faz chover pão na África? A turma morre de fome. Deus é mau, né, irmãos? Pensa, não é ruim? Não, irmãos, porque Deus não se move por dó. Irmãos, eu falo para o Davi, eu não tenho dó de você. Então não adianta fazer drama, sabe? Tem. Não cola. Entendeu? Deus, ele se movimenta com misericórdia, dentro de um propósito. E nem pela necessidade Deus se move, irmãos. Porque há necessidade na pobreza, e Deus estancou. Nós temos um projeto social, mas a gente não pode. A necessidade, senão a gente quer ser Deus. Há um socorro que a gente presta, mas isso não deve ser nosso nível de movimentação. Quem está entendendo o que eu estou falando? A necessidade, a fome é um direito nosso, é problema nosso, né? Problema nosso. Não. Que na verdade, quando eu me aproximo dele, até isso é resolvido. Por isso que dentro de tudo que nós fazemos, nós queremos o Evangelho, pregar o Evangelho, porque é o que transforma a pessoa. Irmãos, eu preguei sobre José aqui, e aqui eu não falei sobre a mudança da mente de governo. Irmãos, quando eu estou livre, meu coração está em Deus, Deus estabelece uma mente de governo em mim. Então todas as áreas da minha vida eu vou governar. Se você tem áreas na sua vida que você não governa, é porque sua mente ainda não é uma mente de governo, sua mente está aprisionada em algum ponto. Por que eu não sou escravo do sexo? Porque minha mente não está livre disso. O sexo faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Quem está entendendo? A mente, José tinha uma mente de governo. Deus colocou ele como pai de Faraó. Ele fala isso. Deus me pôs por pai de Faraó, mente de governo. Ele falou: eu vou suprir tudo na vida de vocês. Só a mente de governo faz isso. Entendeu? Uma mente de propósito. Exatamente. Então, a disciplina cristã, o discipulado, a correção, irmãos, ela não vai sofrer alteração com nenhuma lei, constituição de nenhum país. Eu estou falando de um ambiente eclesiástico, viu? Então, não tem pecado mais grave ou pecado menos grave, irmãos. Não tem. Por isso que não tem mentirinha e mentirona. Não tem traiçãozinha e... Ontem o pastor Lucinho pregou lá na Ribes, né? Estava ouvindo ele e disse assim uma palavra: eu não tenho problema nenhum de me assentar com o homossexual dentro da igreja, abraçar ele e cumprimentar ele. Por quê? Porque eu sou tão pecador quanto ele. O pecado dele é diferente. Exatamente. Mas eu sou pecador e o pecado é tudo igual. O que vai dar diferença é que cada pecado tem uma consequência diferente. Exato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo: a mentira escraviza. Tem base bíblica, Juliano? Tem. Abraão mentiu, o povo que descendeu dele se tornou. Então a mentira escraviza. Você já viu um mentiroso, irmãos? Ele tem que comprar um livro de anotação e uma hora ele cai na mentira. Escraviza, vira escravo da mentira. E aí, Juliano, mas todo pecado escraviza em algum aspecto, sim.
Mas só para você entender, tem consequência. Por exemplo, um filho que não honra o pai e a mãe, os dias serão maus e curtos. Porque o primeiro mandamento com promessa não é: honra o teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam bons e longos na terra que o Senhor Deus te dá. Deus não quebra princípios, somos nós que quebramos eles. Então a disciplina cristã, no sentido de ensino, de correção, de repreensão, tem que ter uma base bíblica. Não é só um aspecto do que eu acho, mas é o que a Bíblia diz. Por isso que eu estou conversando com a pessoa, estou pensando qual é o exemplo bíblico. Por isso, irmãos, um aconselhamento sem conhecimento bíblico, ele mata. Mas um aconselhamento com conhecimento bíblico, ele gera vida. Amém? Essa é a base do meu discipulado. Essa é a base até quando eu dou um atendimento a uma pessoa, eu sempre penso: a família cristã é isso. Dentro dessa área que você está falando, a Bíblia trata assim. Não é só o que eu vivi. O que eu vivi é importante, porque eu consegui superar em Deus. Mas, irmãos, no frigir dos ovos, eu venci aquilo em Cristo. Sim ou não? Então esse é o aspecto do discipulado, da disciplina cristã. Amém? Eu quero dar aqui para vocês algumas características. São 29 características que eu tracei de um líder cristão, de um roi. A palavra roi no hebraico, ela pode ser traduzida como pastor, como quem exerce governo, um líder. Por isso que você vai ver essa diferença, por exemplo, abra comigo Hebreus 13, a última carta de Paulo. Mesmo que na sua Bíblia, na maioria delas, não tenha Paulo como autor, como responsável, mas Hebreus 13, último capítulo de Hebreus. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei àqueles que vos governam, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não vos seria útil, ou não teria utilidade. Tem tradução que está: aqueles que vos lideram, aqueles que vos pastoreiam. Quem está? Aqueles que vos lideram. O meu está: seja obediente aos vossos líderes espirituais. Obedeça aos seus líderes e submissa à autoridade que exerce. Deixa eu ver aqui, tem várias traduções, né? Na NVI, obedeçam os vossos líderes. Almeida Revista e Corrigida. Obedecei os vossos pastores. Na Almeida Revista e Corrigida. Na atualizada aqui: obedecei os vossos guias, que é no sentido de condução. Juliano, qual dessas traduções está correta? Todas, porque é a tradução da palavra roi, que é pastor, que é uma tradução para a palavra pastor. É roi, Deus pastor, o Senhor pastor. Lá o Salmo fala: o Senhor é o meu pastor. O termo usado ali é roi, é aquele que conduz, aquele que guia. Me conduza a pastos verdejantes, guia-me à vereda da justiça. Não é? Começa a repetir várias vezes ali a palavra roi naquele salmo, sabia, irmãos? Se você pegar no hebraico, tem várias vezes a palavra roi. Então ele é o que governa, ele é o que lidera, ele é o que pastoreia, ele é o que guia, que conduz, é o mesmo significado.
da palavra. Então sempre a gente nós temos que ser isso na nossa casa, e nós temos que ter pessoas que façam isso pra gente. E eu tracei algumas características de uma pessoa que faz isso e que se deixa ser feito. Amém? Primeiro, não basta ter carisma, tem que ter caráter. Então não adianta a pessoa ser muito, sabe aquela pessoa que alegra a festa, se não tem caráter. Não basta carisma, tem que ter caráter. O sucesso é o resultado de um conjunto de fatores. Não se faz sucesso só com carisma. Então viva de forma que quando seus filhos pensarem em justiça, carinho, integridade, pensem em você. Você tem que ser referência. Nunca pare de crescer. Somos aquilo que fazemos repetidas vezes. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Portanto, a excelência não é uma ação, e sim um hábito. Isso é uma frase de Aristóteles. A excelência, eu vou me tornar alguém melhor por hábito. Não é acordei de manhã assim. Não existe isso, viu, irmãos? É um processo, é um hábito, uma rotina saudável. Eu acordar de manhã. Irmãos, você pensa que eu gosto de dormir 4 horas de sono? 5 horas de sono? Não gosto, mas eu preciso orar. E o melhor horário que eu tenho dentro de 24 horas é sacrificar o meu sono. Cada um faz do jeito que quer. Eu decidi isso lá atrás. Hoje eu colho frutos disso. E não vou parar de colher, porque eu ainda faço. Hoje tocou o celular. Irmãos, o celular não me arranca da cama. Ele toca. A decisão de levantar é minha. Quem entende o que eu estou falando? Só que eu criei esse hábito. Eu já penso assim, não, eu preciso orar. Aí eu lembro da Cíntia, lembro do Márcio, lembro do Ram, lembro de situações. Eu falo, não, vou ter que levantar. Porque eu tenho uma responsabilidade pastoral, irmãos. A minha responsabilidade não é mais só o Juliano, a Susan e o Davi. Você tem que acordar, você tem que acordar primeiro por causa da sua casa. Às vezes o despertador está tocando e você não acordou ainda. Só que dá uma pregação, né, irmãos? Às vezes está tocando o despertador, tem um barulho na sua casa e você não acordou. Você precisa acordar. Eu tenho uma responsabilidade. Eu acordo, eu levanto de madrugada porque eu tenho uma responsabilidade, irmãos. Amém? Então, é um hábito. Comer bem é hábito. Como comer mal é hábito. A gente tende a fazer o que é mais fácil, irmãos. Só que o mais fácil não é o melhor. Deus, irmãos, todos os homens que Deus levantou, Ele fez eles caminhar por um lugar. E não é só espiritualmente falando, fisicamente. O dia que Deus nos permitir para Israel, você vai ver o caminho que Abraão passou, Moisés, Isaac, todos esses homens que Ele levantou. O caminho ali, irmãos, era extremamente difícil. O caminho ruim. Para a gente fazer esse trajeto, num turismo, isso daí a gente tem que se preparar. Tem pessoas que fazem um preparatório de quase 1 ano para esse turismo dentro do caminho dos patriarcas, sabia, irmãos? Então, Deus não podia levar eles, né, pelo rio, a correnteza guiar, não. Deus fez eles caminharem por terrenos dificílimos, irmãos. Então, se o seu caminho é muito difícil, é porque o lugar de chegada estabelece um reino. Fala amém, mesmo que você não tenha entendido. A gente quer o fácil. Deus não é um Deus de facilidade. Alguém já percebeu isso? Não disse isso. Então é um hábito. Mantenha-se sempre acessível. É impossível ser pastor e não querer ter cheiro de ovelha. Irmãos, esse seminário, esse estudo que eu estou dando,
Irmãos, eu não sei nem quantas igrejas eu já dei para líderes, pastores. E eu estou dando aqui para a igreja que a gente está pastoreando hoje. É impossível ser pastor, liderar, ser pai e não estar próximo do filho. Irmãos, isso aqui, quem tem celular? Isso aqui terceirizou a paternidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu vou explicar melhor. É muito mais fácil meu filho ter um celular para ele entreter do que eu ter tempo com ele. Hoje os pais dão tablet, dão celular, dão tudo para o filho, mas não dão tempo para o filho. Isso é terceirização. Alguns anos atrás falaram que a televisão era isso. Hoje o celular virou isso. Então, cuidado com a forma que o seu filho está sendo educado. Porque se você terceirizar, irmãos, tudo que é terceirizado não foge do nosso controle. Por que terceiriza? Para ter menos trabalho. Uma empresa terceiriza por quê, irmãos? Para não ter trabalho naquela área. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, quando que eu ocupo meu filho de entretenimento? Quando eu não quero ter trabalho. Irmãos, eu entendo, você trabalha o dia inteiro. Irmãos, eu fico ofendido quando pessoas falam, é fácil você falar, porque você é integral, é a primeira igreja que eu sou integral, de 12 que nós abrimos. Eu e a Susan sempre trabalhamos muito, irmãos. Eu com 2 cursos superior, falando 6 idiomas, eu fui trabalhar fora do Brasil, irmãos, como peão, empurrando pallet, quebrando piso. Você não faz ideia do que eu já fiz. Você não. Você vê a gente e não faz ideia do que a gente já fez. E a gente sempre teve tempo de qualidade com o Davi. Eu compro coisa para o Davi que eu tenho que fazer junto com ele. O Lego é um exemplo, jogos para jogar com a família. Eu não terceirizo. Irmãos, eu falo isso com propriedade. O meu filho vai falar para você que eu sou bravo, que eu sou enérgico, mas ele vai falar que eu sou presente. Então cuidado com a terceirização. Cuidado com isso. Não tem desculpa. Você quis fazer sexo, você fez filho. Quem quis casar aqui, irmãos? Quem quis casar? Vem responsabilidade com isso para mim. Quem já percebeu que não é só o sexo? Tem a responsabilidade, irmãos. Então, muito cuidado com isso. Eu estou falando de ser pastor porque você é um roi na sua casa. Você governa a sua casa, você conduz a sua casa. Quem entende o que eu estou falando? Então, mantenha-se acessível. Amém? Exercite-se na arte da comunicação. A comunicação é tão essencial na liderança que sem ela é impossível liderar. Uma casa que não tem diálogo, não tem liderança. Irmãos, o meu filho tem que saber o que eu penso. Tem que saber o que eu penso como pai. Você como igreja tem que saber o que eu penso como pastor. Não tem que ter uma linha de, sabe? E aí, esse louco está indo para onde? Está fazendo o quê? Qual é? Semeando e colhendo. Se não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que foi plantado. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso ele... Irmãos, ninguém planta abacaxi, colhe acerola. A colheita é segundo a espécie da semente. Semear e colher. Juliano, quando que eu começo a plantar? Hoje? Agora? Hoje é dia de plantio. Porque hoje eu estou colhendo de ontem. Amém. Você é responsável pela sua semeadura. Dê uma pausa sempre que perceber que a reserva está baixa. O ativismo e a preocupação com o corte das árvores
pode envolver o líder de tal maneira que ele nem perceba que está na mata errada. Sabe, tem que fazer. Irmãos, às vezes tem que arrumar aquele fio e encosta a escada aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tenha sempre uma boa dose de humor. Ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa mal-humorada. Sabe? Não tem problema de rir. Tem. Seja um mestre que ensina. Uma busca que as pessoas tenham de conhecimento. E isso ninguém pode nos tirar. Ninguém rouba conhecimento. Podem roubar a nossa liberdade física, mas nunca o que está dentro de nós. Eu posso ser preso, irmãos, o apóstolo Paulo estava preso fisicamente, mas o espírito dele era livre. Quem entende isso? Casamento bem sucedido fortalece a liderança. Sucesso que vale a pena é obtido de dentro para fora. Deus nunca me chama para algo que vai sacrificar o meu casamento, a minha família. Eu não acredito nisso, irmãos. Que Deus deu uma igreja para eu pastorear que vai roubar o meu tempo do meu filho, o meu tempo do meu casamento. Eu não acredito. Se isso começar de vez em quando, eu dou uma brecada, dou uma diminuída no ritmo. Em via de regra, irmãos, eu sempre tenho o hábito de viajar. Hoje a gente está tendo um problema financeiro, mas eu não viajo. Eu vou acho que falar isso daqui a pouco. Eu não viajo, eu não marco viagem com o pessoal da igreja. A turma me convida, Juliano, quando você vai? Vamos marcar. Eu não gosto. Por quê, irmãos? Porque eu estou sempre com o pessoal da igreja e de repente, nesse lugar eu vou ser pastor de novo. Eu não consigo ser o pai do Davi. Porque não sei se vocês perceberam, mas para o Davi eu não sou o pastor Juliano. Quem já percebeu isso? Eu sou o pai dele. Então tem coisa assim que eu tento não misturar, porque vai roubar o nosso tempo de qualidade. Entendeu? Então se você precisa ter sucesso em áreas da sua vida e não está tendo, pode ser que o seu casamento esteja com problema. Pode ser. Meu irmãos, emocione os seus discípulos, lidere com a cabeça. Tem que ter razão, mas tem que ter coração. Sabe, tem que ter Jesus chorou. Sonhe grande e motivos que o seguem a sonhar. Os sonhos são a semente das realizações. Sonhar grande é sonhar os sonhos de Deus. Tem que sonhar grande. Por isso que eu falo, Deus, eu quero os teus sonhos. Você vê quando eu oro para a pessoa que está fazendo aniversário de casamento, Deus realiza os teus sonhos na vida, o teu propósito. Porque, irmão, eu tenho grandes sonhos. Aí a pessoa fala da empresa. Grande sonho com a igreja grande. Eu quero os grandes sonhos de Deus, irmãos. Porque Deus tem sonhos grandes para mim, ainda que a realização seja pequena. Quem entende isso? Porque se Deus não está ligado a números, então não é um sonho grande, efetivo, visual. Às vezes é algo grande que Deus tem para a sua casa. Amém? Uma vez falaram para mim, porque tem que ser um pregador internacional, que viaja às nações, e isso que é ser grande em Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, está tudo errado. Se é isso que é ser grande para Deus, vamos fechar a Dewey, porque ela tem esse aspecto. Você entende isso? Sonhar grande é sonhar os sonhos de Deus. Amém? Então, se às vezes o seu sonho não foi realizado, é porque não tem nada a ver com o sonho de Deus. Desencana, viu? Visão é imprescindível. Quando falta visão, falta projetos, planos, metas, falta tudo, irmãos. Você tem que ter visão. Tem que ter visão.
motivação. Um grupo motivado é como um exército imbatível. Eu vejo o que o Davi quer fazer, a inclinação dele, irmão. Sabe como que eu motivo ele? Eu vou dar ferramentas. O Davi está fazendo um curso de programação. O inglês do Davi está muito bom. Sabe, você tem que... Aí ele quer teclado. A gente está estudando junto. Falei para ele esses dias, eu falei, olha, se você se empenhar, daqui 3 semanas a 1 mês no máximo você está tocando nos cultos. Eu falei, eu vou conversar com o Lucas. Irmãos, ele começou a tirar som. Pega com uma facilidade. Igual o Márcio. Sabe, você tem que ver a inclinação. Não adianta, irmãos, eu sonhar com a engenharia do meu filho se ele não quer. Quem está entendendo? Por isso que eu pergunto para a pessoa, o que você quer fazer? O que você pensa? E eu vou trabalhar o coração dela naquilo. Eu não tenho dificuldade com isso, irmão. Ah, Juliana, eu quero pregar. Eu não tenho problema nenhum com isso, irmãos. O microfone não é só meu, né? Aí ele falou, eu amo ensinar. Tem capacidade, irmão, não tem problema com isso. Nenhum. Ao contrário. Então a gente tem que entender a inclinação do coração da pessoa e eu tenho que ser favorável a isso. Desde a minha casa até com vocês. Amém, irmãos? Sabe como que eu e a Suzy ensina? A gente ensina fazendo. Por isso que a gente chega mais cedo. Você chega aqui já tem café. Você chega aqui já está tudo preparado. Eu não tenho, a gente ensina fazendo aqui, sabe? Ele fala, tem que forçar, faz escala. Irmãos, eu não concordo. Você um dia vai aprender de ver. Você vai ter vergonha e vai falar, poxa, de vez em quando eu vou chegar, mas quem está entendendo o que eu estou falando? Em nome de Jesus. Todo mundo já entendeu, né? O líder não pode perder a alma. O perigo de lidar com pessoas como se lida com coisas. Temos que ter cuidado. Amém? Porque Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. Amém? Conheça e se deixe conhecer. Não basta conhecer, é necessário ser conhecido. Por isso que não há problema, irmãos, em você. Sabe, eu entendo que a proximidade pode gerar desonra. De vez em quando eu sofro com isso, com a desonra. Só que isso faz as pessoas conhecer como eu lido com a Susan, como eu lido com o Davi, como eu lido com a minha cachorra, como eu lido com a organização da minha casa. Quando você se deixa ser conhecido, irmãos, as pessoas se desarmam. E elas se deixam conhecer. Em alguns momentos gera desonra, sim. Mas isso é uma situação que eu tenho que ter maturidade para lidar. E conduzir a pessoa no ambiente de honra de novo. De vez em quando a gente bate. Pá! Porque quem não tem honra, não tem honra. Mas isso é um processo que a gente sabe lidar. Mas se deixe conhecer. Não tem problema se você chegar para o seu filho e falar, me perdoe, eu errei com você. Sabe, aquele pai que não pede perdão, eu estou dando um exemplo aqui, talvez Deus queira ministrar no seu coração. Sabe, algumas vezes eu chego para o Davi e falo, filho, me perdoe, isso aqui, eu achei que era uma coisa, eu estava errado, me perdoe, em nome de Jesus. Eu vou tomar cuidado para não fazer isso de novo. Eu falo de vez em quando para o Davi, eu falo, tenha paciência comigo, eu estou tentando melhorar. Às vezes eu falo isso chorando por um erro que eu cometi. Então não tenha medo de ser conhecido das pessoas. Amém? Aprofunde seu ministério e deixe que Deus o alargue. Quando o maior compromisso é com o marketing, Deus se sente roubado e não pode assumir compromisso com esse tipo de liderança. Muito cuidado. Sabe, eu sei que hoje a gente vive num ambiente de mídia, de exposição, mas irmãos, isso muitas vezes rouba a Deus. Amém?
dê importância às coisas pequenas. Foi a partir de 2 pães, de 5 pães e 2 peixes que Deus alimentou uma multidão. Às vezes a gente não valoriza detalhes, né, irmãos? Eu sou eu sou detalhista. Lógico que o meu temperamento me ajuda com isso. Mas, irmãos, detalhe. Sabe, eu estou conversando com uma pessoa, um detalhe, a gente descobre qual é o problema. Detalhe. Sabe, detalhe. Sabe, às vezes a gente não dá valor para uma coisa pequena, um carro grande, uma casa grande, e a gente se perde nos detalhes. Cuidado com isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Críticas, como recebê-las e como fazê-las. Não basta, como eu falei, não basta subir a escada, é necessário ver se ela está encostada na parede certa. Às vezes a gente viu, mas está fora isso aqui. Não tem lógica isso aqui. Tem coisa que não tem lógica, né, irmãos? Então a gente tem que saber receber e criticar. Tempo, use da melhor maneira. Tempo é um valor que, quando perdido, nunca mais se recupera. Tempo, você administra o seu tempo. Irmãos, quando a pessoa fala, porque eu não consigo. Quem caminha mais próximo comigo sabe que sofre com dor. Se você não está sabendo administrar o seu tempo, a culpa é sua. Você se sobrecarregou. Cuidado com isso. Às vezes a gente começa a fazer coisas que Deus não pediu, a gente se sobrecarrega. Cuidado, a sua casa é a prioridade. A sua vida com Deus é prioridade. Os seus filhos são prioridades. O seu ministério tem uma colocação, irmãos. Por que nós só temos 2 cultos na semana? Porque eu entendo que o tempo seu de vir num local prestar culto não pode roubar o seu tempo com a sua família. Irmãos, eu sou muito cuidadoso com isso. A gente tem que fazer, Quando as pessoas começam com muito tem que fazer, sabe o que eu faço? Eu entendo que é o ativismo querendo ocupar o lugar da igreja. Sabe o que eu faço? Normalmente, por experiência, eu paro um pouco. Peraí, a gente pode tomar um caminho errado. Isso vai roubar. Irmão, se a gente começar a fazer muita coisa aqui na igreja, eu vou roubar você na sua casa. Isso pode acontecer? Eu sou muito cuidadoso com isso. Porque eu ensino uma coisa que eu também não posso ser roubado da minha casa. Você entende isso, irmãos? Então, tempo. Use da melhor maneira. Você só tem 24 horas por dia. Mantenha a disciplina da oração. Oração é a alma da liderança espiritual. Se você não tiver disciplina de oração, você não vai ouvir Deus. Deus não vai se fazer conhecido de você. Habilidade emocional. Não basta ser inteligente e emocionalmente desequilibrado. Irmãos, tem pessoa que é contratada por causa de um currículo bom, mas é demitida porque emocionalmente é desequilibrada. Muito cuidado com isso. Habilidade emocional. Flexibilidade. Somente as árvores flexíveis não se quebram com os ventos fortes. Seja flexível. Por isso que sempre que vem uma situação, dentro da Bíblia a gente tem vários aspectos da mesma circunstância. Hoje mesmo o pastor Nelson colocou isso. Então a gente sempre tem que trabalhar de forma flexível, porque senão a gente quebra, ou quebra alguém. Lembra a igreja rigorosa lá? Não pode, quebrou um monte de gente. Só que também a igreja mole demais. Então tem que ter um padrão moral, mas tem que ser flexível. Aonde que a gente encontra esse padrão dentro da palavra de Deus? Amém, irmãos? Deu para entender isso aqui? Humildade. Quem não serve para servir, não serve para nada. Eu sempre falo isso, né, irmãos? Porque a humildade sempre faz eu pensar no outro mais do que em mim. Isso é humildade. Humildade, irmãos, não é pobreza. Isso é pobreza. Dá para mudar. Humildade é pensar mais no próximo, mais no outro.
Sabe, eu tenho que ser humilde no casamento e pensar mais na Suza, humilde como pai e pensar mais no Davi. Mas isso inclui a correção, a disciplina. Amém? Otimismo é indispensável. Peraí, deixa eu voltar aqui. Imparcialidade. Tratar a todos por igual é uma característica de um grande líder. Vai corrigir, corrige igual. Juliano, mas como assim? Tudo no nível que a pessoa está com você. Um exemplo que eu gosto de dar: tem uma equipe que trabalha com a gente, que prega, que flui na liderança. Irmãos, eu sempre vou corrigir mais. Há um novo convertido, às vezes a mesma circunstância você corrige diferente. Isso é imparcialidade? Não, é você saber que a pessoa também não tem maturidade. Porque às vezes a pessoa quer estar no lugar, mas ela não tem maturidade, ela tem que descer. Como que você faz isso na correção? Só que, independente de tudo, você tem que ser imparcial. Quem está entendendo o que eu estou falando? Filho, a gente às vezes trata diferente. Tem que ter cuidado com isso, eles percebem. Viu? Preste atenção. Você sabe para onde você entende. Então, irmãos, eu falo para a Suzy e para o Davi, em casa o rigor é maior. Irmãos, acredite. Se você acha que eu sou rigoroso, vá morar comigo. Pode ter certeza, eu sou muito leve aqui. Com o Davi eu sou mais rigoroso, com a Suzy, a aliança que tem mais rigor é a minha com ela. A paternidade que tem mais rigor é a minha com o Davi. Meu irmão mais novo, irmãos, eu pastoreando ele tocando comigo na igreja, começou a tocar fora da igreja, barzinho, eu tirei ele do louvor. Tirei, não quis nem saber. Foi uma semana tocar fora, na outra não subiu no altar. E ele falou: nossa, mas calma, não sabe se ele vai permanecer lá. Eu falei: tá, então até ele decidir o que ele vai fazer, ele fica onde ele está achando mais confortável. Você entende isso? E vai vir, ele está querendo vir para pastorear ele. Lógico, está bem com Deus, está fluindo, no devido tempo vai. Não tem como a gente impedir, irmãos, a pessoa de fluir onde ela está. Não tem, né, Lu? Não tem como. Mas, sabe? Juliano, se ele errar, provavelmente a correção é um pouco mais firme do que com os outros. Juliano, isso não é ser parcial, não, irmãos. É para você ver que em casa você tem que ser rigoroso. E aqui tem gente, irmãos, que não aguenta viu? Cuidado. O cuidado ofende. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso não é imparcialidade. Isso é saber que tem gente que é de vidro e tem gente que é. Tem gente que você não pode nem corrigir. Não pode, não aguenta. E aí como que você trata? Você trata como o povo. Jesus tinha a multidão. Tinha os 12 e tinha 3 mais próximos. Você entende isso? Isso não é imparcialidade, irmãos. É você saber quem está mais próximo de você e quem não está. Amém? Otimismo é indispensável. Só os otimistas conseguem extrair força do fracasso para triunfar da próxima vez. Amém? Disciplina pessoal. Aquele que não lidera a si mesmo não está apto a liderar outros. Você tem que ser primeira linha de governo que tem que existir na sua vida é sobre você. Seus horários, pensa aí na sua vida. Você vai ter, irmãos, eu lembro que uma vez eu fui docente por um tempo dentro do Senai. E a pessoa que ensinava a gestão de tempo, toda vez ele chegava atrasado. Teve uma empresa que ligou para o Senai e falou assim: olha, a gente não quer mais essa pessoa, porque não condiz com o que ele está ensinando ele não condiz com o ensino. Então, disciplina, irmãos. Será que eu pulei aqui? Tem algum que eu... sobre... Eu acho que eu pulei uma...
você ser disciplinado com os seus horários. Irmãos, a indisciplina de cumprir horário mostra indisciplina em outras áreas da vida. Eu antigamente, nesse ponto eu falava, isso mostra falha de caráter. Aí, às vezes ofende, né? Nossa, eu tenho dificuldade com o horário. Irmãos, você não vai acreditar de como esse problema. Porque qual que é o ponto, irmãos? Não, eu para trabalho tenho compromisso. Então você só tem compromisso com aquilo que te interessa. Isso é falha de caráter. Gravíssima. Gravíssima. Então, se não tem tanto interesse, não é tão importante. Mas eu não vou falar para vocês que a indisciplina no horário é falha de caráter, mas ela indica falha em algumas áreas da sua vida. Então, eu não vou falar que é uma falha de caráter, mas ela indica indisciplina em outras vidas. Então, cuidado, sabe? Se você não consegue cumprir o horário, você tem essa dificuldade, você precisa corrigir isso na sua vida. Isso tira a credibilidade sua. Entendeu? Você promete as coisas e não cumpre. Pega emprestado e não devolve. Promete para o seu filho porque ele é mais novo que você pode quebrar a promessa. Cuidado. Isso mostra que você não tem caráter. Mas eu vou falar que é indisciplina em algumas áreas da sua vida. Tá? Muito cuidado com isso. Fator versatilidade. Para lidar com as pessoas em situações diferentes é necessário versatilidade. Você tem que ser versátil. Fator determinação. Não deixe jamais as circunstâncias externas determinarem o rumo da sua vida. Supere as limitações com a força da graça de Deus. Você tem limitações. Você não sabe tudo. Você não tem toda a capacidade. Não tem. Então você vai superar isso com a graça, com a força e o favor de Deus. A graça de Deus, o que é? É Deus fazer por você aquilo que você não é capaz. Por exemplo, Deus te salva porque você é incapaz de salvar a si mesmo. Ainda que você seja a coisa mais gostosa da terra, você não se salva. Nem a sua gostosura te salva. Amém, irmãos? Então, seja determinado. Isso muda pessoas que atingem e pessoas que não atingem o objetivo. Determinação. Amém, irmãos? Me perdoem hoje a gente estender. Normalmente os comentários eu gosto do final. Hoje, até por causa do tema, né, surge mais, né, não tinha como mesmo. Mas hoje encerra o estudo de autoridade. Eu vou passar para vocês todo esse conteúdo aqui, irmãos. Tem coisa que a gente acrescenta, então vai estar na internet. Amém? Tranquilo, irmão? Eu quero orar encerrando. Já é quase 10 horas. Eu sei que a maioria que vai acordar muito cedo, eu me incluo nisso, né? Mas Deus vai te recompensar em um descanso restaurador nessa noite. Amém, irmão? Fala amém, que grupo. Amém.